Estejam na graça e paz do Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa, que está sempre presente em nossa vida, transformando, nos confortamos com a presença dEle dentro de nós. O Espírito derramado generosamente em nosso espírito. Irmãos, o tema de hoje é sobre o entendimento da palavra de Deus. E que possamos aprender, porque nos ensina. As Escrituras, quando entendida, nós aprendemos na verdade. Assim, tornamos conscientes de que a palavra de Deus em verdade transforma. E ele sempre dizia sobre o cuidado que devemos ter com relação aos falsos mestres, falsos pastores, que aqui se refere mais aos apóstolos. São denominações, hoje são denominações, são títulos de homens para homens. Então, no tema de hoje, é com referência o que as Escrituras, o que a palavra de Deus define o que ser um apóstolo. É uma posição mais elevada de autoridade dada por Jesus Cristo aos apóstolos, como mensageiros, discípulos em missão. Discípulos que acreditaram e acompanharam Jesus Cristo. E daí 12 discípulos, Jesus deu a autoridade como apóstolos, que testemunharam, que caminharam junto com ele as obras, os milagres, desde o batismo de João Batista até a ressurreição. Então, são discípulos que acompanharam, conviveram com ele. Daí a autoridade que foi dada para evangelizar, curar e expulsar demônios em seu nome. Jesus de Nazaré. Vamos aqui uma referência no capítulo 10 de Mateus. Mateus, no capítulo 10. Versículo de 1 a 4. Os seus nomes. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus a autoridade sobre espíritos imundos para os expelir, para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então veja, Jesus deu-lhes autoridades. Vamos aqui, no contexto aqui. Versículo 5. As instruções
para os 12. Estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebeste, de graça dai. Então, os apóstolos receberam o dom de graça, dê de graça. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforge para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Então veja as instruções dadas. Aqui no versículo, onde ele cita, no versículo 6, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não entrasse em cidade de samaritanos. Por quê? Porque a primeira missão dos apóstolos, antes da paixão e ressurreição, primeiro aos herdeiros naturais do reino, que seriam os da casa de Israel, o povo eleito de Deus, como também a determinação perpétua de Deus com relação às benfeitorias ou maledicências, primeiro para o judeu, depois para os gentios. Então, Jesus segue como ele veio para obedecer, ele teve esta obediência, primeiro para os judeus, depois para os gentios. Veja que aqui no versículo 8, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Então nós temos hoje, puxando para a realidade, pessoas que realizam obras, cobrando sermões. Assim, nos caracteriza os falsos profetas. Nós temos por aí. Inclusive tem um mais recente aí, não sei se é tão recente, um garotinho se diz profeta. Já está milionário. Pelo que eu sei, assim, a cada culto dele que ele faz, às vezes nem faz muito, faz uns 10 minutos de alguma coisa da palavra de Deus, depois fica só na encenação. 80 mil reais. Já está com mansão, já está com carrão aí dos mais caros. Enfim, são pessoas que estão mercadejando a palavra de Deus, enganando aí os falsos profetas. Então, nesse contexto de definição da palavra de Deus com relação a um profeta, hoje, na realidade, há um sentido diferente dos 12 apóstolos. Inclusive Paulo, alguns apóstolos rejeitaram a condição dele ser um profeta, porque ele não seguiu Jesus desde o começo, não testemunhou a vinda do reino. Então Paulo, de uma certa forma, foi contestado essa condição de apóstolo, porque ele não acompanhou como os demais acompanharam, testemunharam. Tá? Vamos aqui em Atos dos Apóstolos. Capítulo 1, versículo 20 e 22.
Aqui com relação à escolha de Matias. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite. E tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós. Olha o detalhe, né? Começando o batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. Então desses dois foi escolhido Matias. Versículo 26. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Então veja aqui o detalhe sobre a questão de ter acompanhado todo o tempo o Senhor. Nessa escolha, substituindo Judas Iscariotes, que deixou a vaga, né? Foi para o suicídio com remorso. Vamos aqui em Romanos, no capítulo 16. 16. Versículo 7. Aqui são saudações pessoais. Saudai Antrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Então aqui ele faz uma saudação a estes e a muitos outros aqui, que não vou ler para não ficar extenso, pela condição de que eles seguiam Jesus antes dele. Daí, são notáveis. Por quê? Porque testemunharam, estiveram ali presentes em todas as obras de Jesus Cristo, no seu ministério, no ministério da vida. Vamos aqui em Atos, voltando aqui para Atos, no capítulo 14, no passeio. 14, Atos 14, versículo 14. Aqui com relação à cura de um coxo em Listra, Barnabé e Paulo curaram um coxo. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Então aqui foi o momento em que Barnabé e Paulo, em Listra, costumavam estar ali, assentado um certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento. Olha o detalhe. Este homem ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado. Então, às vezes, os apóstolos, só em ver, ali já sentia que ele, aquela pessoa, para receber a cura, ele tinha a fé. E disse-lhe em alta voz, olha o detalhe da voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Então as multidões viram que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e Paulo Mercúrio,
porque era este o principal portador da palavra, Paulo. Então traziam junto às portas touros e grinaldas, queriam sacrificar juntamente com as multidões. Então queriam fazer cerimoniais. Por isso que Paulo e Barnabé rasgaram suas vestes, contestando esse tipo de comportamento, né? Então veja, os profetas que seguiam nessa missão de evangelizar, de curar, passavam por certos constrangimentos, como aconteceu até em caso de circuncisão. Queriam circuncidar, né? Por conta dos costumes e tradições, obras de mãos humanas. Em Gálatas, no capítulo 1, versículo 22. Esse pequeno passeio. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Paulo vai a Jerusalém, Síria e Cilícia. Então, às vezes, chegavam nos lugares que não eram conhecidos. Por sinal, aqui, vamos continuar com o entendimento. Por isso que é importante ler o contexto. Versículo 23. Ouviu somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Paulo, na sua conversão, que ele era um perseguidor da igreja, eles ficaram assim. Como? Um cara que perseguia a igreja, hoje pregando para a glória de Deus, porque era assim, usava Jesus, escolheu ele exatamente nesse sentido, recebeu a unção. E Paulo, pela contestação dos apóstolos, não o consideravam como apóstolo, mas foi ungido, foi chamado pelo Senhor Jesus para pregar aos gentios. João, Pedro, sempre pregavam, né, aos irmãos, e ele pregava aos gentios. E como ele mesmo disse, em que ele aprendeu não com sangue nem carne, ele não aprendeu com os homens. Aí vem a questão das pessoas que aprendem com seus anciãos e passam a ensinar, tornam-se mestres pelo que ouviram dos seus anciãos. Que na verdade, os apóstolos ouviam, aprendiam através do Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo. Porque não falavam por eles. Daí a questão da palavra autoridade. Com que autoridade você fala? Com o próprio Jesus também foi questionado. Com que autoridade tu falas? E Jesus deu a resposta com uma pergunta. Essa passagem em que ele perguntou, os fariseus perguntaram, com que autoridade? Pois eu vou dar uma outra pergunta. Se o batismo de João era dos céus ou dos homens? E eles não responderam. E assim Jesus também não vou lhe responder. Já que vocês não responderam, eu também não vou responder. Mas Jesus também, ele falava pela boca de Deus. Jesus não falava por si. Essa declaração, né, foi colocada também sobre a questão da autoridade, que os fariseus duvidavam de como ele falava. Então hoje, trazendo para a realidade de hoje, no contexto que acabamos de ver aqui, da palavra de Deus, apóstolos hoje não entra nesse contexto, nessa definição.
tá? Então veja que hoje não tem apóstolos. Na verdade, falsos apóstolos, profetas. Por isso, temos que ter cuidado. Na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém.